Meus amigos, boa noite. Que a paz, que o amor de Jesus esteja em nossos corações, nós possamos permitir que estas vibrações estejam presentes em nossos corações e em nossas mentes, que deixemos fluir através de nós, para que de alguma forma nós possamos levar por onde formos um pouco do que nós recebemos nesses instantes em que nos reunimos em uma casa onde tem o amor, tem a união, tem a fraternidade, o trabalho dos mentores que constantemente organizam e cuidam para que, da mesma forma que materialmente essa casa se apresenta tão limpa e agradável, também espiritualmente encontre-se de igual forma para trazer para os corações que aqui estão presentes, sejam encarnados ou desencarnados, momentos, oportunidade para reflexão e para trazer a luz e a paz para os corações. Desejo então a todos que possamos aproveitar da melhor forma esses instantes para reflexão. Não é o que eu vou dizer, mas é o que a espiritualidade traz para cada coração. O que nós sentimos nesses instantes que vamos ouvir tal ou qual passagem do Evangelho? O que representa isso para o nosso coração, para a nossa mente? Qual o significado? É muito importante que a gente possa, durante os instantes que a gente escuta algo acerca do Evangelho, que nós possamos trazer para a nossa vida, que possamos entender em que minuto, em que momento nós vivemos da maneira acertada ou da maneira desequilibrada, porque é comum a todos nós. Nós temos momentos de equilíbrio, momentos de paz, harmonia, e temos momentos que, infelizmente, nós deixamos vir à tona o homem velho que ainda há em cada um de nós. Deixamos vir à tona o comportamento que tantas vezes nós cultivamos de uma para outra encarnação. E vem à tona justamente para que nós tenhamos a oportunidade de perceber: aqui eu ainda preciso trabalhar. Eu ainda preciso buscar os meios para superar essa dificuldade. E vencendo cada uma das dificuldades que surgem, nós vamos gradativamente tendo a oportunidade de vivermos melhor. No nosso mundo íntimo, no nosso campo mental, tendo o equilíbrio possível na vivência das situações que são apresentadas. O tema proposto na noite de hoje foi do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item é o item 10. E o tema desse item é o ódio. Eu estou na doutrina há uns 29 anos, quase 30 anos. Há uns 28 mais ou menos, eu estou nessas conversas, né? Estudando e tentando apresentar algum tema. E, na verdade, é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema. Muito interessante quando foi sugerido, nunca, em nenhuma casa espírita, em nenhum lugar, nunca foi proposto o tema ódio. E interessante que o título é ódio, mas ele começa, Fenelon, que foi quem escreveu essa mensagem, começa nos convidando ao amor. Como no início desse capítulo, que é Amai os vossos inimigos, nós encontramos uma passagem do livro de Mateus, que Kardec utilizou para abrir esse capítulo, onde as palavras anotadas por Mateus, as palavras de Jesus, são exatamente, mais ou menos, o que eu vou dizer nesse instante. Jesus havia dito, e Mateus anotou: aprendeste o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fazei como vosso Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Então, a proposta é de amor.
nós vamos estudar um pouco sobre o ódio, mas entendendo que vamos procurar compreender essa emoção dentro de nós e nossos corações e como ela se apresenta à nossa volta, para justamente fortalecer o amor. Então, nós pensamos o ódio está presente na nossa vida. Espíritas que somos, estudantes da doutrina, buscando sempre, trazendo um sorriso, não apenas nos lábios, mas no coração, procurando cultivar a boa vontade. E será que isso foi suficiente para nós não termos sentimentos contraditórios em momento algum de nossas vidas? Aí podemos pensar, mas ódio? Não, eu não odeio ninguém. Ódio é uma coisa muito forte. É bem verdade que o ódio é uma coisa muito forte. Pode ser que nós não tenhamos ódio. Mas o ódio tem parceiros. E na gente não é assim, acorda e odiei alguém. Mas a gente olha alguém e antipatiza. A gente olha alguém e diz, nossa, preferia que não tivesse aqui. Alguém faz alguma coisa, diz alguma coisa e nós nos irritamos. Às vezes domamos, não deixamos essa irritação surgir, mas sentimos todas as vibrações, sentimos aquela agonia dentro de nós, porque a irritação chegou. Às vezes, alguém disse ou fez alguma coisa, nós não retrucamos, não demos o troco, mas guardamos ressentimento. Então, se eu tenho ressentimento, se eu me irrito, se eu fico irada constantes vezes por coisas bobas, passei o pano na casa, alguém entrou com os pés sujos. Como eu fico? Tudo bem? Lavei o carro, deixei maravilhoso. Veio um pardal e fez uma sujeirinha bem no meio. Como fico? Tudo bem? Sem problema? Ou será que vem aquela irritação que chega? Aliás, nos momentos, eu vinha para cá, parei na faixa de pedestre para passar uma mãezinha com o seu bebê no colo. O rapaz parou do meu lado e disse, não sei quais foram os desaforos, porque estava o vidro fechado, mas ele disse muito desaforos. Então, eu não me irritei, porque graças a Deus vinha para cá, eu já estava na vibe. Mas ele se irritou. Então, esses acontecimentos, essas situações, é comum na vida de todos nós. Em algum momento parece que o céu se faz em nossos corações, porque ninguém fez absolutamente nada para nos contrariar. Acontece qualquer coisa, a nível doméstico, a nível de trabalho, onde quer que seja, até na casa espírita, alguém nos contraria e logo a gente deixa surgir, deixa vir à tona todas aquelas mazelas que nós ainda não tínhamos resolvido de fato. Então é importante nós lermos e relermos as passagens do Evangelho, buscando entender o significado dela na nossa vida, procurando ver se ainda tem alguma coisa em nós que nós precisamos modificar para o nosso bem. Até mesmo a passagem que é na sequência do ódio tem o duelo. E que muitas vezes a gente vê a pessoa, está ultrapassado, não tem duelos. Mas será que quando eu estou profundamente irritada, quando eu estou agressiva por conta da irritação, isso não é um embate mental? Ainda que não chegue às vias de fato, ainda que eu não vá agredir fisicamente alguém, que nós não vamos atacar fisicamente ninguém, mas aquele diálogo que nós criamos em nossa mente, procurando domar a fera que está presente ainda, não é um embate, não é um duelo. Então, uma coisa vai puxando a outra, da mesma forma que quando eu tenho boa vontade
E quando eu cultivo essa boa vontade, vai trazendo para mim outros fatores de bem-estar, de paciência, de paz. Da mesma forma, é também com esses sentimentos, com essas sensações desencontradas. Vingança. Porque quando nós deixamos o ódio crescer, vai crescendo de ressentimento, vai subindo ali de posto, e nós vamos, cada vez que nos encontramos com aquela pessoa, vamos deixando reacender esse ressentimento. Se nós vemos essa pessoa que nós julgamos ter nos feito mal, se vemos que ela está numa situação boa, seja materialmente ou seja feliz, nós nos ressentimos mais ainda. Como pode? Uma pessoa que fez tanto mal, que não cumpriu seus deveres, que isso e que aquilo, porque está tão bem e eu estou nessa situação. Às vezes nós vemos isso. E não vemos isso, não é entre os ateus, não. Nós vemos isso entre as pessoas que se dizem religiosas. Entre as pessoas que frequentam as suas religiões pelo menos uma vez por semana. No nosso caso, entre as pessoas que procuram estudar a doutrina. Mas nós vemos que esse estudo, que essa situação, nem sempre nós percebemos a importância de ter esse trabalho íntimo que vai nos dar bem-estar, harmonia, tranquilidade. Jesus nos recomendava: amai os vossos inimigos. E não era para simplesmente para que o outro não se sentisse mal. Era para que nós pudéssemos nos sentir bem. Porque somos filhos de Deus. Temos em nós todas as potencialidades que há na divindade. Então, como é? Vamos pensar. Como é que nós nos sentimos se eu, sendo filho da luz, cultivo a treva? Se nós que somos filhos da luz, da grande luz, se nós cultivarmos as trevas em nossos corações, como é que nós nos sentimos? Se eu cultivo o desejo de me vingar de alguém que fez tal ou qual coisa, muitas vezes a pessoa nem sabe o que fez. Mas nós, até a gente tem a frasezinha que repetimos a ela sempre que é possível. Quem bate esquece. Mas quem apanha? Só que muitas vezes a gente apanha sem que alguém tenha querido bater. Apanha porque o orgulho está em tal grau, está tão bem instalado, entronizado em nossos corações, que nós nos julgamos acima. Então, se eu estou acima, se eu me considero superior aos demais, porque é se considerar superior, então eu não posso, em momento nenhum, ser xingada. Ninguém pode me desrespeitar. Ninguém pode dizer algo que me fira os sentimentos, que me abata os brilhos, porque eu vou ficar profundamente irritada. Então, essa é a postura de alguém que busca estudar o Evangelho. Para que nós buscamos estudar o Evangelho? É simplesmente para que a gente possa falar quando está numa roda de amigos? Ou será que porque eu quero viver melhor? Se é porque eu quero viver melhor, eu tenho que perceber isso. E entender quando alguém faz ou diz alguma coisa e que eu me sinto diminuída, ofendida, posso ligar o alerta, que é o orgulho a pleno vapor. Que é o orgulho instalado. Não é o que o outro disse, é o como eu recebi o que foi dito. Porque o que o outro diz ou faz, o desequilíbrio ou o equilíbrio, é dele, é dela. Mas como eu estou acolhendo isso? Aí fala de mim. Aí fala do que eu aprendi ou do que eu não aprendi. Do que eu não quero abrir mão. Porque prefiro manter-me naquele ponto fictício. Porque a única superioridade que existe é a superioridade moral. E quem de fato houver conquistado essa superioridade moral, não vai se abalar
pelas coisas que nós nos abalamos. Não vai se abalar porque alguém esqueceu de lhe convidar para alguma coisa. Não vai se abalar porque o marido ou a mulher trocou de par. Não vai se abalar porque o companheiro de trabalho tem um salário maior do que o seu, ou tem um posto maior do que o seu. Então, percebemos que fala sempre de nós. Fala de como a gente compreende essas situações. E uma coisa fundamental é a gente entender que isso traz vida ou traz morte. Morte, eu falo no sentido de agonia, de mal-estar, de não ter paz, de não ter sossego. Porque quando nós julgamos que alguém nos ofendeu, que alguém nos humilhou, que alguém nos feriu, nós ficamos remoendo na nossa mente, no nosso coração. Isso traz uma vibração no meu coração que reflete, sem sombra de dúvidas, em sensações orgânicas. Porque nós temos todos aqueles hormônios que trabalham pelo nosso bem-estar ou não. Porque vai depender de como nós estamos descarregando essas emoções no organismo. Como é que nós estamos nos conduzindo? Então, quando eu desculpo uma ofensa, eu não estou beneficiando o companheiro que por acaso tenha dito alguma coisa, eu estou me beneficiando, que não vou perder um tempão para voltar ao equilíbrio, por haver me desequilibrado, por haver alterado a pressão tantas vezes. Quantas vezes nós não vemos pessoas dizer, eu fiquei tão irritada, com tanto ódio, que quase infartei. E se eu houvesse infartado? E se houvesse desencarnado? Como é que a gente chega no plano espiritual com ódio? Do mesmo jeito que saiu. Perturbada. E depois, se deixarmos serenamente, envergonhados. Porque de tal forma eu cultivei o orgulho, a tola vaidade, que deixei o orgulho tomar conta ao ponto de me ferir por algo que alguém disse ou fez, e no acesso de fúria, levei o organismo à falência dos órgãos, pela forma de encarar a vida. A doutrina nos ensina a não criar estes vínculos afetivos doentios, porque é um elo. Se eu cultivo ódio no meu coração por alguém, eu estou tão vinculada a esta pessoa quanto se eu amasse. Só que o amor faz bem, o ódio faz mal. Supondo que esta pessoa que eu odeio, que nós cheguemos até o desencarne desta forma, um de nós desencarnando, a saga continua, porque a vida não termina. E pode continuar aquele vínculo doentio, que nós vemos tantas vezes chegar problemas à casa espírita, pessoas obsidiadas e querendo se ver livre daqueles que lhes importunam. Esquecidos que se tem esse ponto de ligação, é porque nós fornecemos o combustível. Se não fornecêssemos o combustível, não haveria a ligação. Por mais que o outro nos odeie, se não houver, de nossa parte, abertura para isso, não vai haver a obsessão. Então, quando nós nos deixamos tomar por influências de espíritos doentes, é porque estamos doentes. Então, não é afastar o espírito, é transformar a intimidade do meu coração. É compreender quais são as minhas responsabilidades perante a vida. Ah, não é para eu ser bonzinho. É para eu cultivar, aprender e me tornar um espírito em desenvolvimento contínuo para o bem.
para somar, sim, somar. Porque quando nós transformamos a nós mesmos, nós estamos contribuindo de forma positiva para a Terra. Porque as vibrações que nós emanamos passam a ser contabilizadas entre as emoções de equilíbrio. E quando nós cultivamos desequilíbrio, ódio, vingança, desejo do mal, estamos conectando com seres que pensam da mesma forma. Queremos a paz? Façamos a paz em nosso coração. Se há ressentimento, procurar estudar a situação e perceber, no primeiro momento, quem será que fez o primeiro gesto, disse a primeira palavra? No primeiro olhar, quando eu olho nessa pessoa, não vai comigo. Por quê? É vidas passadas. Coisas de vida passada, deve ter me perseguido. Mas se foi, nós estamos aqui para nos reajustarmos. E a maioria das pessoas que tivemos algum problema estão bem pertinho de nós, na nossa família, quase sempre. Para quê? Para nós continuarmos nos degradando? Não. Para aprendermos a amar. Aprender a amar. É o sentido dos relacionamentos. É o sentido de nós estarmos constantemente envolvidos em tantas atividades no nosso dia a dia, para ir ampliando e aumentando estes laços, que devem ser laços, não nós, laços. Laços afetivos, laços que nós podemos, mesmo que desate o laço, nós vamos continuar unidos pelo sentimento, pelo amor, pelo respeito, pelo carinho. Quantas vezes nós temos corações amigos que nós passamos décadas sem uma notícia? O laço afetivo permanece. Se nós tivermos a oportunidade de encontrar, mas é mesmo que está encontrando como encontrávamos antes. A alegria de estar juntos foi desenvolvida dessa forma. Da mesma forma, é quando nós cultivamos ressentimento, mágoa, azedume. E toda vez que a gente vê a pessoa, a gente sente o mal-estar. Essa pessoa é horrível. Não é a pessoa que é horrível. Se há um problema, o problema não é unilateral. É sempre dos dois lados. E muitas vezes, esta pessoa não está sentindo nada da repulsa que eu estou sentindo. É as vibrações que estão sendo emitidas. É a energia que eu produzo quando eu vejo algo ou alguém que eu amo, ou quando eu vejo algo ou alguém que me deixa feliz, e quando eu vejo algo que me desagrada. Então, as energias que eu vou produzir, o que vai emanar do meu ser, é completamente diferente. Então, as vibrações provocam um mal-estar. Não é a do outro, é a minha. Porque se fosse a do outro, eu percebendo que a energia não está muito legal, o que é que eu faria se eu estivesse equilibrada? Orar. Não é sair por aí, nossa, aquela pessoa, estou toda arrepiada. Não, porque isso nem sequer é caridoso. Isso não é respeitoso e não é muito menos amoroso. Se percebemos alguma energia em desequilíbrio, devemos trabalhar pela harmonização do ambiente. E como é que a gente trabalha? Eu não sei como faz isso. Ora, é simples, somente não dar lenha a isso. Não alimentar aquele fogo, aquele foco. Então é a oração. É se colocar, precisa de alguma coisa? Você está bem? Você quer uma água? Você está chegando? É desmanchar aquele pequeno mal-estar. E de repente a gente passa a sentir um bem-estar, uma harmonia, uma tranquilidade pelo pequeno esforço que foi feito. Isto é em todos os lugares onde nós estivermos. Seja no trabalho material, para ganhar o nosso pão, nos nossos lares. Né? Tem filhos, pais, aí depois vem as noras, os genros, os netos, e aquele grupo vai aumentando, e às vezes os problemas vão surgindo aqui e ali.
mas vão surgindo para nos dar a oportunidade de criar laços diferentes do que estávamos habituados a cultivar. Quantas vezes eu não suporto o meu genro, a minha nora? É muito chato, é isso, aquilo. Será que nós nos esforçamos? Será que não é o ciúme? Será que não é o desejo sempre de colocar na vida dos que estão à nossa volta quem nós queremos? O que nós julgamos ser o mais adequado? A posição que a pessoa tem, o seu grau de cultura, a sua situação financeira e todas as coisas, se tem uma tatuagem, se não tem uma tatuagem. E nós começamos a julgar muitas vezes pelas aparências e achar que o nosso filho, a nossa filha, merece o que há de melhor. E todos nós merecemos o que há de melhor, mas todos somos iguais. Caminhos tortuosos é de momento. Quem pode dizer nunca me equivoquei? Nunca fiz nada que eu não pense hoje e diga assim, eu não gostaria de ter feito. Quem de nós pode ter passado pela vida sem nunca ter feito alguma coisa que gostaria de não ter feito, mesmo que nunca tenha cometido um crime? Pelo menos um crime desses que levam, porque crime todos nós cometemos, se formos analisar o significado de crime, pelo âmbito espiritual. Mas mesmo que não tenhamos feito nada dessas coisas que nós vemos e que leva às penas terrestres, mesmo que não tenhamos feito, às vezes foi uma palavra, às vezes foi um gesto, às vezes foi não teve palavra e não teve gesto e deveria ter tido. Como um comportamento na adolescência, qualquer coisa. Muitas vezes nós olhamos para trás, eu não deveria, não gostaria de ter dito isso. E eu penso isso não para cultivar a culpa, mas para dizer que bom que hoje, se eu estivesse vivenciando aquela situação, eu não repetiria o que eu fiz na época. Eu não teria desejado mal como eu desejei na época. Porque não nos enganemos, mesmo nós, estudantes da doutrina dos Espíritos. Se não estiver realmente fundamentado isso em nossos corações, não tenhamos dúvida que no momento de algo mais sério acontecer conosco, nós podemos ter um pensamento que nos envergonha. Ou muitas vezes podemos verbalizar algo que nos envergonha, por não ser a conduta de um cristão. Por desejar mal a alguém, não importando o que essa pessoa tenha feito ou dito, não importando. Como é que nós temos segurança de que nós verdadeiramente estamos em aprendizagem e que já temos condição de experienciar as situações? Experienciando. E, em vez de olhar o comportamento do outro, olhar para o que a gente está, como a gente está se comportando, não na superfície, mas na intimidade do ser. As vibrações que a gente sente. Quais as sensações que se apresentam em nosso corpo? O coração bate mais acelerado, menos acelerado? Como eu estou me sentindo diante desta situação? Este é o jeito da gente identificar os nossos sentimentos, conhecer e transformar. Porque se eu não conheço, se eu desconheço, não tem como. Não tem como transformar. Então, quando o Consolador prometido veio para nós, que Jesus já houvera prometido isso, né, que ele veio, iria enviar um outro Consolador para ensinar todas as coisas. Porque quando nós aprendemos de forma muito clara, muito explícita, então aquilo chegou à nossa razão, ao nosso entendimento,
nós temos maior possibilidade de efetuar um trabalho de nos esclarecer. Não é aos outros que nós vamos esclarecer, a nós mesmos. Eu estou estudando estas passagens, estes livros, porque eu quero ter uma vida melhor. Eu quero me comportar de uma forma equilibrada e tranquila pelos lugares onde eu for. Eu quero chorar sem desespero. Eu quero sorrir sem desequilíbrio. Eu quero amar de verdade, querendo que o outro cresça, que o outro progrida, que o outro viva da melhor forma para ele. Não quero amar aprisionando e querendo que todos vivam sob os meus pés, fazendo o que eu quero, agindo da forma que eu julgo adequada. Mas eu quero que os que estão à nossa volta possam ser felizes e encontrar o caminho que lhes faz feliz, que pode não ser o que eu acho melhor. Adoraria que entrar por essa porta um dos meus filhos. Não que o Espiritismo seja a única fonte de felicidade, mas para mim foi. Pode, para eles, necessariamente não. Que siga o caminho que lhe der bem-estar, que lhe dê alegria, que lhe dê contentamento. É ruim quando a gente vê, oh meu Deus, podia ser tão bem mais fácil. Tanta coisa poderia ser facilitada com um pouquinho do conhecimento mais preciso, mas não é o tempo. Não é o tempo. Quantas vezes nós somos convidados e não aceitamos o convite? Mesmo agora que nós estamos na casa espírita e que temos essa abertura de conhecimento ao nosso dispor, isso não quer dizer que nós estejamos aceitando e entendendo o que está sendo oferecido pelos espíritos, naturalmente, não por nós, pelos espíritos. Porque a doutrina, o codificador, teve todo aquele trabalho de compilar toda a obra gigantesca, e os espíritos continuam trabalhando incessantemente. Mas necessariamente todos nós não compreendemos. É porque é complicado? Não. É porque cada um de nós, apesar de estarmos todos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, temos áreas de desenvolvimento diferentes. Então, alguém está muito desenvolvido intelectualmente. Alguém está muito desenvolvido nas suas questões de trabalho material. Um conhecimento, uma potencialidade para desenvolver, para produzir, para criar. Outro nem consegue raciocinar direito, mal consegue escrever, mas tem uma maturidade, uma compreensão para vivenciar as situações que é admirável. Então, nós estamos em situações diferentes, dentro das nossas necessidades, e compreendendo de acordo com como nós queremos, como nós estamos recebendo e aceitando isso. Há pessoas que passam 30, 40, 50 anos indo à casa espírita. E todas as reuniões que vai, tem necessidade de tomar o passe. Por quê? Será que todas as vezes ela está se sentindo mal? Ou será que ela pensa que só vai ter realmente solidez, aquele bem-estar que ela está sentindo se ela tomar o passe? Ou será que é porque nós nos habituamos a, quando estávamos na Igreja Católica, possivelmente, termos que comungar todas as vezes e hoje utilizamos o passe como nós utilizávamos a hóstia e que muitas vezes não dávamos a devida importância também? Porque não é a hóstia ou o passe, é como nós estamos recebendo isto. Porque todos não recebemos da mesma forma. Então, entra 50 pessoas na cabine para tomar passe. Todas as pessoas não se sentirão bem. Algumas se sentirão bem 1 minuto. Quando ultrapassam a passagem da porta, já se sentem
de novo, mal. Porque não é o que está sendo oferecido, é o que eu estou recebendo. Como eu estou recebendo. Como eu estou entendendo. Como está repercutindo em mim. Como está repercutindo em mim. Tem espíritos indo e vindo, trabalhando neste ambiente. Estão cuidando de cada um de nós em coisas que às vezes a gente nem sabe, nem problemas que a gente nem sabe ainda. Estão nos ajudando. Muitas vezes nos preparando para situações que podem chegar, pode acontecer. Aí acontece alguma coisa e a gente diz, como comigo? Que eu acabei de vir na casa espírita, cadê os espíritos? Os espíritos não estão junto de nós para nos livrar dos problemas, para nos livrar das dificuldades. Isso é um trabalho nosso, de cada um de nós. Porque se a gente não fizer nem isso, como é que a gente cresce? Como é que a gente se fortalece? A gente quer andar de muleta por todo o tempo? Nós precisamos ser livres. E só poderemos ser livres se nós conhecermos a verdade, como Jesus nos ensinava, ela vai nos libertando. A gente vai conhecer a verdade nesta encarnação? Não. Porque a verdade vai sendo homeopaticamente dosada de acordo com a capacidade que a gente tem de entender. Nós não conhecemos nem um décimo do que nós temos para conhecer. Mas se nós quisermos aproveitar o que virá, precisamos ir utilizando e agradecendo por este que nós estamos tendo condição de compreender. Milhares de obras escritas, espíritos que trabalham incessantemente, médiuns que se doam para que os espíritos possam trabalhar. Tudo ao nosso dispor. E mesmo que nós não fôssemos espíritas, os espíritos trabalham na Igreja Católica, trabalham no espaço evangélico, em qualquer lugar, nos presídios, nos manicômios, em toda parte, eles estão socorrendo. Identificando qual foi a trama, de onde surgiu aquele problema, fazendo e promovendo encontros espirituais, para que nós possamos nos recordar do que nós fizemos, das promessas quebradas, dos corações destruídos, para poder pacificar esses relacionamentos e apagar o ódio. A única coisa que pode apagar o ódio é o amor. Porque diante do amor, diante de um coração verdadeiramente amoroso, não tem ódio que resista. Por mais que faça força, vai acabar cedendo. Porque a energia do amor é muito forte. É imediato? Não. Jesus esteve entre nós e foi a expressão mais poderosa de amor que nós podemos ver na Terra. Mas passou por toda sorte de situações aparentemente terríveis, mas justamente aquelas humilhações públicas, aqueles sarcasmo, todas aquelas coisas praticadas, e ele sempre, com toda a energia, se colocando, mas nunca agredindo. Quando o soldado esbofeteia Jesus, na hora que ele está sendo lá, no início da situação para levar para a crucificação, Jesus disse, por que me bateste? Fiz alguma coisa? Não xinga, não revida, poderia triturar, se ele quisesse, com a energia poderosa dele mesmo. Mas isso não era amor. E ele estava vivenciando o amor. E por vivenciar, e por cuidar de Judas, no mesmo instante que Judas beijou, ele passou por toda aquela situação, foi crucificado, desceu para encontrar com Judas, desesperado, que acabara de suicidar-se.
Colocou Judas para dormir, para que Judas pudesse ter um alento por um tempo, até ter condição de ser resgatado. Porque quando a gente fere, quem mais fica ferido é quem agride. Quem foi o objeto, né, da nossa ira, do nosso ódio, do nosso desamor, às vezes nem percebe assim. Mas nós que fazemos isso, é como a gente pegar alguma coisa que machuque. Por exemplo, uma rosa é maravilhoso, mas se eu chegar no caule da roseira e eu segurar, ela vai me ferir muito. Então, quando eu vou ferir alguém, quando eu penso em que eu vou prejudicar alguém, eu estou prejudicando a mim mesma. Eu estou provocando chagas que, se eu não tiver a capacidade de me libertar de culpa e acender a luz do entendimento, errei, é fato, agora eu vou fazer diferente. Esse é o nosso ponto. Então, se todos nós erramos, certamente, uns mais, outros menos, culpa só para saber que errou, deixa ela para lá e vamos transformar a situação através da melhor vivência que nós pudermos. Quantas vezes eu vou fazer isso? Tantas quanto forem necessárias. Então, eu rogo a Deus que nós possamos aproveitar a luz que a doutrina nos oferece para trazer paz para os nossos corações, para trazer contentamento para as nossas vidas, para que a gratidão esteja presente em cada coração e que nós possamos, por onde formos, levar a paz, levar o amor, levar o bom ânimo. Muito grata, meus amigos.